Bom dia, queridos irmãos e irmãs da nossa família, passando aqui neste domingo, mais esse dia para nós continuarmos caminhando na palavra do Senhor, aqui no Sermão do Monte do Senhor Jesus. E estamos chegando quase no final desse sermão aqui, abençoado. Foram vários dias dando pérolas preciosas aqui para a glória do Senhor. Nós vamos ler aqui capítulo 7, a partir do versículo 15. E diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelo que pelos frutos os conheceis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente, isso é muito sério. Então ele está dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. Então, hoje nós estamos vivendo uma geração de muitas pessoas, queridos, se autodenominando profeta. Nessa onda de internet, nessa abertura que a internet trouxe para muitas pessoas até então desconhecidas, que não tinha visibilidade para muita gente, mas era só para o seu entorno, hoje estão se autodenominando profetas. Você entra aí, querido, tantas pessoas pregando, tantas pessoas falando, e o pior, são pessoas, querido, falando e se dizendo em nome do Senhor, falando que Deus está falando, se pronunciando em nome de Jesus. Isso é um problema muito grave, isso é muito sério. A Bíblia nos diz o seguinte: ai daquele que disser alguma coisa em meu nome que eu não falei. Então, queridos, nós temos que nos ater à palavra. Deus fala, Deus revela, eu tenho plena convicção disso. Porém, nós temos que ter muito cuidado. Hoje em dia está muito banal, isso está sendo banalizado. Deus está falando, Deus mandou te dizer, Deus está falando com você. Espera aí. Temos que ter muito cuidado, porque isso ficou banal hoje, infelizmente. Pessoas estão usando essa frase aí como se fosse uma qualquer. E isso é muito sério. Ai daquele que falar aquilo que eu não falei, isso diz o Senhor. Então, queridos, ele tá aqui deixando bem claro: cuidado com esses falsos profetas. Naquela época tinha, no passar dos tempos sempre teve, e hoje, querido, isso através da internet se intensificou muito mais, cresceu muito mais, aumentou muito esse número de pessoas com esse tipo de atitude. Mas ele mais para baixo, ele dá assim uma chave poderosa para nós identificarmos essas pessoas. Ele fala assim: olha, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, você tem que conhecer o fruto. Então, como que eu vou estar dando credibilidade, às vezes, a uma pessoa se eu não conheço os frutos dela? Se eu não sei como é que é essa pessoa está submissa a uma liderança, essa pessoa está debaixo de uma liderança, está sendo cuidado por alguém, essa pessoa está prestando conta daquilo que está fazendo? Ou essa pessoa ela está sozinha? Qual é a igreja dele? Ele está pastoreando, é um pastor de uma igreja, tem ovelhas, está cuidando de alguém? Porque ele é muito fácil hoje a gente se preparar, colocar uma roupa bonita, ir diante de uma câmera e começar a falar em línguas e começar a fazer a estardalhaço todo, sendo que
que não tem nada daquilo. Depois que desliga a câmera, querido, que tira aquela roupa, ele tira a máscara de homem e de mulher de Deus e pendura, e vai vestir a máscara do mundo do pecado. Está em pecado e falando coisas que Deus não mandou. É muito sério isso. Então, nós precisamos conhecer os frutos. Cuidado com quem você está seguindo no YouTube ou nas redes sociais. Porque aquilo aceita tudo, querido. Ali aceita tudo. Nem tudo que se fala que Deus, ou o nome de Deus, querido, é do Senhor. O diabo também usa o nome de Deus para enganar muitos. O diabo também, querido, se passa por homem de Deus, mulher de Deus, para enganar muitas pessoas. E muitos estão sendo enganados com isso. Nós temos que conhecer os frutos. Quais são os frutos que essa pessoa está produzindo? Ela está produzindo arrependimento de vidas. Ela está alcançando pessoas. Então, vai pesquisar sobre essa pessoa antes de você seguir essa pessoa. Quem é ela? O que a família dela fala? Querido, você quer saber se eu sou um homem de Deus? Você tem que perguntar para a minha família e para a igreja que eu estou pastoreando. Então, querido, eu estou aqui pastoreando, então pergunte para a igreja quem é o pastor, quais são os frutos do pastor, o que ele tem produzido, qual é a história deles, eles estão aqui, estão produzindo o quê? A minha família que está falando, pergunta para a esposa, filhos, noras, quem é o pastor? Querido, porque vão me conhecer quem está na minha intimidade, quem está participando daqueles que estão perto. Esses me conhecerão. Então, querido, a transparência e uma vida verdadeira, os frutos vão me dar autoridade para falar. Eu tenho autoridade porque as pessoas que me cercam dão testemunho de mim. É isso que é o forte. Essas pessoas que falam, querido, em nome do Senhor, você vai olhar e vai procurar a história dele, querido. Quem é? Que frutos estão produzindo? O que estão produzindo como frutos? Olha aqui, uma árvore má, ele diz, de espinheiros, de abrolhos, árvores com espinhos, não pode produzir frutos bons. E uma árvore, querido, aquela árvore, aqui ele dá um exemplo de espinheiros. Pastor, mas tem a laranjeira que tem espinho, que tem fruto. Sim, mas Jesus só deu um exemplo aqui, ou a mexerica, né? Ele deu só um exemplo, que pode uma árvore do mato, aquela árvore que não tem, ele produzir frutos bons para se comer? Não pode. Então ele está mostrando aqui dois tipos de árvores, a boa e a ruim, a boa e a má, não podem produzir árvores que nasceram só para dar sombra, mas eles não vão produzir frutos bons. Então, querido, aí ele diz no 20, assim, pois, pelos frutos conhecereis a árvore. É pelos frutos. Não é pelo que fala, é pelo testemunho de vida, é pelo que viveu, é pela história dele. Então, querido, vai saber quem que é essa missionária que está aí na internet. Eu sou a mulher de Deus, Deus mandou falar, Deus mandou te dizer. Quem é essa pessoa? Qual é a história dela? Quem é o pastor dela? Ela está sendo cuidada por quem? Ela está sendo corrigida por quem? Porque você acha que é missionária, porque pastor não tem que ser corrigido? Tem que ser corrigido, tem que ser conhecido, tem que saber quem que é a história, quem que é a vida dessa pessoa, como que é a história dessa pessoa. Porque, olha, querido, olha, aí no 21 ele diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, ou em nome de Jesus, Deus mandou dizer, entrará no reino do céu. Então, quer dizer, estão aí se apresentando aquela pessoa, estão assim, apresentando uma santidade, mas a Bíblia diz, querido, que a própria palavra está dizendo que nem todos esses entrarão no reino do céu. Então, cuidado quem é que você está ouvindo. Não siga, querido, qualquer um. Não esteja aí dando credibilidade a uma pessoa que nem Deus aceita. Você está dando crédito na palavra de uma pessoa que nem Deus está aprovando. Então, muito cuidado com isso. Hoje nós estamos aí vivendo um tempo de profetas, profetisas. Querido, quantas vezes nós vemos no Antigo Testamento os profetas de Baal, o próprio Deus fazendo distinção. Eu odeio os profetas de Baal, esses profetas que diz em meu nome aquilo que eu não falei. Então, querido, na época do Antigo Testamento já existia isso. Moisés sofreu muito com esses profetas de Baal, Elias, Eliseu, eles foram muito perseguidos por esses profetas de Baal. Tanto é que o rei Acabe tinha uma esposa, querido, Jezabel. Jezabel tinha uma equipe muito grande de profetas de Baal, profetas que diziam
homens de Deus e eram profetas do diabo. Então, querido, naquela época existiu, hoje também existem muitos profetas de Baal. Hoje os profetas de Baal estão disfarçados de homens, de mulher de Deus. Se veste bem, põe uma biblinha na mão e vão para a frente da internet pregar mentira e pregar engano. Então ele está dizendo, muitos daqueles, olha, que se diz, muitos santos, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, não entrarão no reino do céu, serão barrados lá. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, somente aqueles que estão vivendo um testemunho e tem transparência. Frutos, gente, frutos. Essa pessoa está pregando para pessoas estão se convertendo, essa pessoa está pagando preço, essa pessoa tem uma vida de oração, essa pessoa tem um conhecimento bíblico, essa pessoa está vivendo mesmo de verdade debaixo da presença do Senhor, essa pessoa tem testemunho de vida, ela tem pessoas que dão testemunho dela. Então, querido, vai perguntar, vai pesquisar, a internet tem informação de tudo. Olha as redes sociais, olha aí quem é o pastor dessa pessoa, ele está sendo liderado por quem, está pastoreando que igreja. Olha isso, querido, isso é muito importante, não vai seguindo qualquer pessoa, não é qualquer palavra, não é só porque está falando Deus ou Jesus, está falando de coisas bonitas que é um homem ou uma mulher de Deus. Cuidado com isso, veja os frutos, não fique atento às palavras, porque, querido, até o diabo fala em nome do Senhor, até o diabo fala em nome de Deus. Quem sabe você está ouvindo e seguindo um profeta de Baal, um profeta do diabo e está achando que é de Deus. Querido, o diabo, ele imita as línguas, até o diabo fala em línguas. Olha para você ver como é sério isso. Então, o que vai, Jesus deixou o que vai fazer discernir quem é de Deus, quem não é, são os frutos. O próprio Jesus disse, cuidado, veja os frutos, olha o testemunho, olha a história dessa pessoa. Então, querido, isso é muito sério. Eu me sinto na responsabilidade de falar com vocês, abram os olhos, abram os olhos. Não é porque é uma pessoa de nome, é uma pessoa que tem muitos seguidores, não. Essa pessoa aqui no Instagram, essa pessoa aqui no YouTube tem 1 milhão de seguidores. E daí? E daí, queridos? E daí, quantos aí, pessoas que falam do diabo aí, que também tem 1 milhão, 2 milhões? Quantas pessoas que são seguidores do diabo também tem um monte de seguidores? Então, queridos, não são os seguidores que vai determinar se é um homem ou uma mulher de Deus, não são os seguidores, mas é o testemunho, são os frutos. Porque olha que começaram a partir do 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado, olha aqui, os profetas de Baal também profetizam, os profetas do diabo também profetizam, não profetizamos em teu nome? Em nome de quem? Do Senhor. E depois diz, em teu nome não expelimos demônio, querido. Profetas de Baal expelindo demônio, expulsando demônio. Mas espera aí, isso não é coisa de homens de Deus? Mas o profeta de Baal tem a autoridade do diabo. Então, se é o diabo que colocou demônio, querido, os profetas do diabo também expulsam para enganar o povo de Deus. Aí ele diz, em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha aqui que sério. Gente, profetas do diabo também fazem milagres. Também profetizam. Olha que coisa terrível isso aqui, queridos. Então, a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam homens e mulheres falando em meu nome para enganar, querido, até os escolhidos. Para enganar, eles levantaram para enganar. Aí ele diz no final aqui, então lhes direi explicitamente, olha o Senhor falando aqui, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam o pecado, a iniquidade. Sai de perto de mim, não conheço vocês. Queridos, eu vou dizer para você, uma grande parte dessas pessoas que estão na internet hoje, se dizendo homens e mulheres de Deus, vão ouvir essa passagem aqui, vão ouvir a voz do Senhor, o Senhor Jesus dizendo para ele, afasta de mim, sai de mim. Então, cuidado, não fique aí mandando em todo o grupo. Tem pessoas que vê uma mensagem bonita, falou bonito, já compartilha o vídeo, já põe, vou mandar para todo mundo. Gente, cuidado com isso. Às vezes você está sendo uma pessoa que está sendo usada para compartilhar uma palavra de uma pessoa que é do diabo. Cuidado, não fica compartilhando qualquer coisa. Uma mensagem que diz, que mensagem bonita. Se nós abrirmos, querido, um livro muito conhecido aí no mundo, é o livro de Allan Kardec, é um livro kardecista, é um livro de um espírita,
Você olha lá dentro, querido, tem muitos salmos, tem muitas palavras de Romanos, tem muitas palavras da Bíblia, tem muitas palavras bonitas. Se você ler lá, que coisa bonita, mas não é porque tem versículo que é do Senhor, é espírita. Então, querido, cuidado você ficar compartilhando qualquer coisa, enviando. Eu vou enviar para todos os meus contatos. Para com isso, cuidado com isso. Você tem que compartilhar uma coisa que você tem certeza, que você sabe que é. Às vezes, querido, nós estamos aqui pregando, enviando os vídeos, não compartilha, mas aí pega aí, chega, uma palavra bonita aqui e compartilha. Compartilha de uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, que você não sabe os frutos. Quem sabe você está compartilhando uma mensagem de um profeta do diabo. Uma pessoa que você não conhece a história, não conhece a vida dele, não conhece a história dessa pessoa. Na frente da câmera é um homem ou uma mulher de Deus, é um profeta de Deus. Quando desliga a câmera é um profeta do diabo. Não é porque está falando em nome do Senhor que é um profeta de Deus. Então, querido, abra os olhos. Eu estou aqui hoje para ser um homem de Deus, um profeta de Deus. Porque, querido, para falar e abrir os seus olhos. Você quer me conhecer? Pergunte para a igreja, pergunte para a minha família, pergunte para as pessoas da minha intimidade. Eu estou falando aqui, querido, com muito temor e tremor no meu coração. Eu sei que, porque eu tenho base para isso, porque eu tenho história para a glória do Senhor Jesus, na presença do Senhor. E tenho pessoas que dão testemunho de mim. Então, queridos, eu estou falando aqui com autoridade do Senhor, com temor a Ele, querido, porque o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está ouvindo as minhas palavras. O próprio Deus, querido, vai desmascarar assim essas pessoas no momento certo, na hora certa. Mas eu deixo esse alerta para a igreja. Abra os teus olhos e cuidado com quem você está seguindo. Querido, hoje nós estamos na onda de coaches espirituais, pessoas que falam em nome de Deus, mas são profissionais. Gente, são profissionais que fazem os outros chorar. Hoje nós temos técnicas de hipnose, técnicas de PNL que comovem pessoas, que fazem pessoas chorarem. Mas não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Então, queridos, vamos estar atentos. Para tudo, essas pessoas que você está seguindo, para tudo. Deixa eu ver a história dessa pessoa. Essa pessoa é um pastor, tem igreja, tem ovelhas que estão seguindo ele, tem uma família, tem pessoas, querido, tem pessoas aqui que são divorciados, são pessoas que não têm marido, não têm esposa, que estão na vida de pecado, de adultério, de prostituição, na vida da pornografia, viciados em pornografias. Estão aí pregando como se fossem homens de Deus, mulheres de Deus. Fique atento naquilo que você está seguindo. Eu senti de Deus estar fazendo esse alerta hoje. E o próprio Jesus fez. Se ele fez, querida, é porque é muito sério isso. Na época dele tinha e hoje continua tendo. Que Deus abençoe você, querido. Deixa eu orar por você, Pai. Abençoe essas pessoas que estão me assistindo. Cobre a vida deles com as tuas mãos. Senhor, eu oro agora, meu Pai, pela tua igreja, Pai. Senhor, hoje nesse domingo, daqui a pouquinho nós vamos ter o culto no Senhor, para louvarmos e adorarmos o Senhor. Então recebe a nossa oração, abençoa meus queridos irmãos, que cada um estejam cultuando o Senhor hoje, para a glória do teu nome. Receba a nossa adoração, Pai. Pai, dá-nos discernimento para discernirmos, Pai, esses falsos profetas, essas pessoas que estão falando mentiras, Senhor, que estão enganando os teus servos. Eu oro agora, Pai, declarando em nome de Jesus, Pai, um espírito de discernimento sobre a igreja, para que não sejam enganados pelo diabo. Em nome de Jesus, eu te peço agora e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, querido. Tenham um domingo abençoado, um domingo de adoração. Vamos servir o Senhor esse dia, para a glória do Senhor. Fique na paz do Senhor.